Podemos assentar, graças e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Quero agradecer a irmã Clair pelo convite, pastor Cleilson por nos permitir estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Queremos parabenizar as irmãs por esse 10º aniversário. O trabalho feminino é uma força, uma potência numa igreja, né? Se os pastores descobrirem esse potencial e canalizar isso para o desenvolvimento da igreja, será muito bem sucedido, né? Porque as irmãs, de fato, né, têm abençoado muito a obra de Deus. Não é à toa que o Senhor Jesus tinha as mulheres que o apoiavam no ministério, e depois que ele ressuscitou, ele apareceu primeiro às mulheres, para que a notícia se espalhasse rapidamente. Aleluia. Ele ajudou isso para que a notícia se espalhasse rapidamente. Eu vou pedir para você, vamos citar aqui o tema desse 10º aniversário, né? Vamos falar juntos? Constrangidas pelo amor de Cristo. Vamos ouvir só as mulheres, para ver essa afinação abençoada. Vamos lá, homens. Constrangidos pelo amor de Cristo. Todos juntos. Constrangidos pelo amor de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Gostaria de fazer a leitura, que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que é o texto básico desse aniversário. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. A irmã Clair foi bem específica comigo. Pastor, você vai falar só o capítulo 14 e o 15. Porque o tema é até o 17, né? Não passe da sua ordem. Vou tentar ser obediente à visão celestial. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem, vivam não mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Bendizemos o teu nome, Pai querido. Te glorificamos no nome de Jesus Cristo, por essa reunião dos santos, quando nos reunimos para celebrar o Senhor por 10 anos de ministério feminino nesta igreja. Que o Senhor possa fortalecer as mulheres nessa igreja, que possa ser uma força motriz que coopera, que contribui para o desenvolvimento, para o crescimento desta obra. Que o Senhor possa continuar usando as suas filhas e recompensando pelo empenho e trabalho na obra do Senhor. Nós pedimos que a tua palavra fale claramente aos nossos corações, que sejamos transformados por ela, porque nós choramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos vos assentar. Bem, o amor de Cristo nos constrange. O apóstolo Paulo, na sua uma boa parte do material da primeira e segunda carta aos Coríntios, ele está fazendo uma autodefesa do seu ministério apostólico, em virtude da rejeição e da dúvida que os irmãos de Corinto colocavam sobre o ministério dele. O apóstolo Paulo era uma pessoa extremamente apaixonada por aquela igreja, embora sofresse muito com as despeitas, as suspeitas que havia sobre a vida dele. Então o apóstolo procura mostrar aqui que a motivação do seu trabalho apostólico está lá no versículo 11 do capítulo 5, é que nós estaremos diante do tribunal de Cristo para ser julgados. Isso motivava o ministério dele, o trabalho dele, e também induzia uma grande reverência e temor diante do Senhor. E a outra parte, do estímulo, motivo do apóstolo, é o amor de Cristo, que ele diz que nos constrange, que nos impulsiona e motiva na caminhada cristã. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo, que é o amor do Pai em favor da humanidade, revelado na pessoa de Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, se entregar por nós, ele é falado nas páginas das Escrituras, em versos, em provas, em aspectos teológicos, para tentar demonstrar ou clarear o amor de Deus para com a criatura perdida. O teólogo Warren Wiersbe diz que o amor de Cristo era a força motriz da vida do apóstolo Paulo. Diz que não estava em foco ali o amor de Paulo para com Cristo, embora isso pudesse estar presente também, mas o amor de Cristo para com o apóstolo Paulo. Então, ele se refere ao amor de Cristo, que ele se sentia dominado por esse amor e estimulado ao serviço de Cristo. E ele então vai procurar descrever do versículo 14 até o 17, esse amor de Cristo ao se doar por nós, os pecadores. Então, o amor de Cristo por nós e operado em nós, ele nos impulsiona. Ele é o maior dínamo, ou seja, o maior poder, a maior motivação que o cristão pode experimentar. É o amor de Cristo. Porque se esse amor de Cristo, revelado, manifestado na cruz do Calvário,
ele não for suficiente para nos mover, para nos estimular na caminhada cristã, não será um culto motivacional com balões, fogos de artifícios, comidas ou templos luxuosos que nos motivarão ou nos sustentarão nos dias da adversidade na nossa caminhada cristã. O amor de Cristo é o maior combustível para a vida do cristão, o maior estímulo para que nós possamos continuar na nossa caminhada. Aliás, o nome Cristo é o título do ministério de Jesus. É Messias em hebraico, é Cristo em grego, Christos, e o Messias, o ungido na língua portuguesa. Então, quando está se falando da vida do ministério de Jesus, do Cristo, nós percebemos na vida de Jesus, no ministério que ele desenvolveu por 3 anos, que as multidões aclamavam a pessoa de Jesus. Elas aclamavam Jesus, mas elas rejeitavam Cristo. Porque Jesus é aquele onde ele estava, existiam os milagres. Ele curava as pessoas, fazia os cegos enxergarem, o mudo falar, o aleijado andar. Ele multiplicava os pães e os peixes. E ele sempre tinha uma palavra do reino de Deus para a vida dos seus ouvintes. Então, a vida de Jesus, presente no meio da multidão, era uma presença desejada, porque onde Jesus passava, os milagres aconteciam. As multidões seguiam Jesus. Diz o texto bíblico que as multidões se arrojavam sobre Jesus, se lançavam sobre ele na esperança de ser curado. Portanto, a multidão queria Jesus. Ela aclamava a pessoa de Jesus. Um pensador, um teólogo cristão brasileiro, ele disse que todo o anticristo é pró-Jesus. Todo o anticristo é pró-Jesus. Por quê? Porque o anticristo é que vai tudo contra a manifestação de Cristo, ou seja, o cumprimento da sua obra na cruz do Calvário, que é morrer para salvar os pecadores. Então, o anticristo é a favor de Jesus, porque Jesus está ali curando, está realizando os milagres, mas a obra máxima do Cristo é morrer para salvar os pecadores. Jesus só é o Salvador, como diz lá o texto, quando fala que nasceu. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Não diz que nasceu Jesus, mas o Cristo Senhor, porque Jesus só seria Salvador se ele se tornasse o Cristo, se a sua vida fosse oferecida como libação na cruz do Calvário para substituir os pecadores. Portanto, nós percebemos que ter Jesus é a coisa maravilhosa, mas o Cristo, que é a grande missão para a nossa vida. Portanto, o apóstolo Paulo diz aqui que o amor de Cristo foi a sua entrega na cruz do Calvário, se doando por nós para que nós pudéssemos ser salvos e alcançados por ele. Portanto, nós percebemos que o anticristo é o negador da eficácia da cruz, de toda a obra da cruz. Toda tentativa de ocultar, diminuir ou negar a obra da cruz é obra exclusiva do anticristo. Por isso, João diz que o espírito do anticristo já está entre nós. Porque toda tentativa de negar a obra da cruz é obra do anticristo. Muito do que nós temos visto na proclamação no Brasil, em alguns segmentos denominados evangélicos, é um Jesus que cura, é um Jesus que resolve problema de casamento, é um Jesus que dá prosperidade, é um Jesus que te faz feliz, sem você precisar renunciar a nada, sem precisar sofrer por causa da cruz. São um bando de anticristo, como dizia o apóstolo Paulo chorando, inimigos da cruz de Cristo, porque não apresentam o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da cruz que nos leva a ser crucificado com Cristo Jesus. O termo constrangido quer dizer impulsionado, ou seja, nós somos compelidos ou impulsionados dentro de um padrão de vida, e essa vida é a vida de Cristo, e para que nós possamos viver essa vida. Então, portanto, nós somos movidos, motivados ou impulsionados por amor de Cristo. Por isso, é isso que ele está dizendo, que o amor de Cristo nos constrange, ou seja, nos impulsiona, nos estimula na nossa caminhada cristã. Portanto, o que deve nos mover, o que deve nos motivar, não são os milagres de Jesus, mas o amor do Cristo crucificado. Aleluia. Cristo morreu, logo todos morreram. Está em foco aqui a substituição na cruz do Calvário. Cristo nos substituiu na cruz. Ele expiou os nossos pecados, ou seja, ele levou sobre si os nossos pecados. Isaías 53 fala do servo sofredor e apresenta essa obra expiatória de Cristo que leva o nosso pecado na cruz do Calvário. Diz que a expiação, lá no Velho Testamento, sempre tinha a figura da expiação, tinha aquela experiência anual que os judeus faziam, uma cerimônia, que tinham 2 bodes, né, que era o bode emissário, o bode expiatório,
um bode era sacrificado e depois o sacerdote impunha as mãos sobre o bode emissário, o bode expiatório, que expiava a culpa da nação uma vez por ano, e um homem pegava aquele bode e ia com ele rumo ao deserto. E a multidão ficava olhando aquele homem levar o bode, até ele desaparecer da vista. Quando aquele homem voltava assim ao bode, a nação vibrava porque viram que seus pecados foram levados. Foi o que Cristo fez por nós. Ele expiou os nossos pecados, ele levou a nossa culpa. Quando nós olhamos ele voltando ressurreto, nós não vemos mais nossos pecados, nós vemos a redenção em Cristo Jesus. Ele expiou os nossos pecados na cruz. O John Stott pergunta, como Deus podia expressar ao mesmo tempo a santidade no juízo, a santidade no julgamento e o amor no perdão? Ele diz, somente providenciando um substituto divino pelo pecador, de modo que o substituto recebesse o juízo e o pecador recebesse o perdão. Então Cristo recebeu o juízo e nós recebemos o perdão através da sua vida na cruz. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ele nos tornou favoráveis diante de Deus. O seu sangue cobre todo o pecado. Quando Deus olha para nós, ele enxerga o sangue de Cristo que cobriu os nossos pecados. Então, ele nos tornou dignos diante de Deus. A dignidade não é nossa, a dignidade é de Cristo. Foi Cristo que nos tornou dignos. O Champlain conta a história de um francês, Marc-Antoine Muret. Diz que ele estava para ser cirurgiado, operado, e os cirurgiões, julgando que ele fosse ignorante, porque também era pobre, eles disseram em latim para ele, faciamus experimentum in anima vili. Façamos uma experiência neste indivíduo sem valor. Para a surpresa deles, ele respondeu no latim igualmente bom, ele disse, vilem anima appellis, pro qua Christus non dignatus est mori. Jamais indigno aquele por quem Cristo não se recusou morrer. Cristo morreu por nós, e fim de papo, estamos cobertos, protegidos. Ele nos declara digno pelo seu sangue. Louvado seja o nome de Jesus. Aliás, eu vou dizer uma coisa, usar um termo mais apropriado para essa grei. Cristo morreu pelos eleitos. Nós fomos substituídos na cruz. Nós fomos perdoados pela obra da cruz do Calvário. Está posto no texto que nós também morremos com Cristo. Ele diz, se um morreu, logo todos morreram. Nós morremos junto com Cristo. Então a nossa identificação com Cristo não está apenas na ressurreição, mas também na morte com Ele. Diz que nós morremos com Cristo na cruz do Calvário. Então essa nossa identificação na morte significa que o problema do pecado está resolvido na pessoa de Cristo. Significa que a expiação foi realizada por Cristo. Agora aquele que está em Cristo está também morto para o pecado, está sepultado para o pecado, mas está vivo para com Deus. Essa é a nossa identificação na ressurreição de Cristo Jesus. Então, como mortos para o pecado, nós não deveríamos mais responder ao pecado. O pecado não deveria nos apetecer, nos estimular, ou nos provocar, nos levar a cair nele. Porque, na verdade, nós respondemos agora é Cristo, porque nós morremos para o pecado. Nós vivemos para Deus. Então, o que deve nos estimular é Cristo Jesus. Então, nós fomos substituídos por Ele para quê? Para que nós vivêssemos para nós mesmos, para vivermos uma vida como indivíduos isolados. Não, de maneira alguma, nós fomos substituídos para viver por aquele que morreu por nós, é o que diz o apóstolo Paulo. A palavra de Deus está escrita lá em Efésios, diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E esse propósito de Deus, ele não foi interrompido por causa do pecado. Então, quando Deus nos restaura através de Cristo Jesus, Ele nos vivifica, nós continuamos de onde o Adão não deveria ter parado. Então nós continuamos vivendo para o louvor da glória de Deus. Nós tornamos Deus conhecido através das nossas vidas. Porque Deus é reconhecido através dos seus atos poderosos. Todos os atos poderosos de Deus, a sua criação, os milagres que Ele realiza, Ele é reconhecido como Deus poderoso e criador. Mas Ele só é conhecido através da relação, através do relacionamento. Portanto, quando Deus criou o homem, Ele estava criando uma família na terra, onde através desse homem, dessa humanidade, Ele pudesse ser revelado nas suas obras. Era olhar para a humanidade e ver Deus, conhecer o Senhor.
E aí nós vamos perceber essa busca desse relacionamento. É evidente que a Bíblia nos mostra que Deus ia todas as tardes conversar com Adão, lá no Jardim do Éden. Nós percebemos, inclusive, que lá não tinha templo. Pastor Cleison, não tinha templo lá no Jardim do Éden. Eu não tinha uma capela para o Adão ir todo dia. Todos os atos do Adão eram uma adoração a Deus. E diariamente, ao fim da tarde, Deus aparecia conversando com Adão, se relacionando com ele, porque o que Deus estava buscando é, na verdade, um relacionamento. O pecado interrompeu esse relacionamento de Deus com o homem. E nós vamos vendo na história do Velho Testamento vários irmãos que mostram essa questão daquele que busca o serviço e o que busca a relação. Se nós pensarmos lá na história do Abel e do Caim, que os dois foram num culto ao Senhor e aconteceu um homicídio por causa de um culto. Então Deus rejeitou o Caim e a sua oferta e aceitou Abel e a sua oferta. O Caim, que era o cara do serviço, que pensava apenas em servir e trabalhar para o Senhor, ficou com inveja do cara que estava buscando a relação, que era o Abel. Foi lá e matou seu irmão. Aí nós continuamos toda a história bíblica, nós vemos o caso do Ismael e do Isaac. Um era o filho da escrava, que era o filho do serviço, o outro filho da relação. O Isaac, o Jacó e o Esaú. Um era o do serviço, estava trabalhando, querendo mostrar serviço para o pai, enquanto o outro estava buscando a relação, estava num relacionamento familiar com a mãe. E você vai percebendo toda essa história no Velho Testamento. No Novo Testamento encontramos a mesma história. O filho pródigo, um era do serviço, outro do relacionamento. Pai, eu te sirvo há tanto tempo que eu nunca me dei um cabrito, e o outro gastou tudo, volta como filho querido, é recebido. Aí nós encontramos lá a Maria e a Marta. Jesus chega na casa, buscando um relacionamento, e a Maria senta aos seus pés do Senhor para ouvir, para desfrutar da presença dele, que é a proposta da vida cristã. Isso é posto lá no Pacto de Lausanne, que nós devemos desfrutar de Deus para sempre. E aí Maria, aos pés de Jesus, ouvindo, e a Marta, ansiosa, querendo trabalhar, mostrar serviço para Jesus. E aí ele falou: o Senhor não está vendo que eu estou trabalhando sozinha, minha mãe está aí folgada aos teus pés? Ele disse: Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E o que é o relacionamento com Deus? Nós pensamos às vezes que Deus nos criou para um serviço, para trabalharmos para Ele desesperadamente. Deus nos criou para o relacionamento. O serviço é uma consequência do relacionamento com Deus. Então nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, para um relacionamento com Deus, e o pecado não vai interromper isso. Quando nós somos restaurados em Cristo, nós somos chamados de volta ao relacionamento com Deus. É o que o apóstolo vai descrevendo aqui, que Ele morreu para nós não vivemos mais para nós, mas para vivermos para o Senhor, porque Ele busca um relacionamento. Então, logo que nós somos substituídos na cruz por Cristo, foi com o fim de nós vivemos para Ele e não para nós mesmos. Porque nós pertencemos ao Senhor. Nós fomos comprados por alto preço. O mundo está morto nos seus delitos e pecados. E eles levam a sua vida de acordo com o seu estado diante de Deus. As suas práticas estão de acordo com a sua condição diante de Deus, de morte nos seus delitos e pecados. Agora, tem gente que se declara substituída pela cruz, na cruz, por Cristo, mas que vivem como aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Segundo o curso desse mundo. São materialistas. O materialismo é um pensamento filosófico que dá a ideia de que o que existe é apenas aquilo que é palpável, que é tangível, que você pode ver, que você pode tocar. E o filho primogênito do materialismo é o consumismo. Porque se é só o que se pode tocar, quem pode consome e compra para ter. Então nós vemos pessoas que se declaram substituídas por Cristo na cruz do Calvário, vivendo como aqueles que estão mortos em seus pecados, como materialistas, como consumistas, trabalhando apenas pelo pão que perece, mas não pelo pão que permanece. Algumas vezes sendo hedonistas, buscando prazer a todo custo, quando o nosso prazer está na lei do Senhor, está na vida do Senhor. Então nós precisamos viver de acordo com a substituição que nos foi feita. Nós precisamos nos sentir constrangidos, como diz o apóstolo, ou seja, impulsionados, encorajados a viver para Cristo e não para nós mesmos. Nós não fomos comprados ou salvos para vivermos para nós. Nós fomos feitos para viver para o Senhor, para aquele que nos substituiu na cruz do Calvário. O John Stott diz que essa autodoação de Cristo na cruz não foi para salvar indivíduos isoladamente, continuando na solidão, mas criar uma nova comunidade, que os membros fossem dele, do Senhor e apenas do Senhor, amando uns aos outros e servindo ao mundo.
Esta é a proposta do Evangelho. Então, o que um departamento de mulheres, um departamento feminino, espera ao comemorar 10 anos de existência, servindo ao Senhor? Bom, primeiro, que constrangidas ou motivadas pelo amor de Cristo, não vivam mais para si. Então, não precisa ter disputas internas, preciosismo, pódio, pois quem vai aparecer é Cristo, o Senhor. Não sou mais eu. Os nossos eu se somem diante do grande eu sou, que é o Senhor nosso. Outra coisa, essas mulheres, então, também como os homens da igreja, devem ver por aqueles que por elas morreu. Cristo. Né? Porque, na verdade, é uma mania de gente crente vivendo para si mesmo, não se sujeitando a Cristo, a palavra de Deus, a liderança pastoral. Na verdade, parece que não morreram, não foram crucificados com Cristo, como nos declara o texto. Parece que estão bem vivinhos ou vivinhas nos seus delitos e pecados. Então, o que nós percebemos que tem sido um desafio muito grande nesse tempo de relativismo, ser pastor nesse tempo, porque às vezes procuramos orientar os crentes de acordo com a palavra de Deus, dizer, olha, meu amado, isso é pecado. Não, pastor, isso é relativo. O que é pecado para você não é pecado para mim. O que é mentira para você não é mentira para mim. Então não se sujeita à palavra de Deus, ao Cristo crucificado. Não morreu com Jesus, mas vive a vida daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Na verdade, tem sido muito difícil pastorear em tempo de príncipes e princesas. Era muito mais fácil pastorear no tempo de servos e servas. Porque os servos, eles na verdade sabiam da sua condição em Cristo, que é de servir mesmo ao Senhor, que ele não pertence mais a si, ele pertence a Cristo. Foi comprado por Cristo, é propriedade de Jesus agora. A sua vontade agora é a vontade do seu Senhor. Então, no tempo dos servos e das servas, era mais fácil ensinar. Eles recebiam exortação, orientação, conselho, repreensão. Mas no tempo dos príncipes e das princesas, eles são mais sensíveis, se ressentem mais fácil. Eles rapidamente invocam a realeza. Né? Eu estava ouvindo a queixa, e uma queixa muito legítima de uma ovelha, eu posso dizer, porque ela deu testemunho na igreja, então eu posso contar que não é algo particular, porque ela deu testemunho na igreja, e ela estava se queixando legitimamente que ela havia sido promovida na carreira, e depois foi despromovida com diversas pessoas. E ela dizendo, pastor, mas todos são crentes, tem irmãos de cerejeiros que são crentes. Como pode acontecer isso conosco? E foi falando e ouvindo ali, realmente me condoendo do sentimento da irmã. E lá pelas tantas ela disse, porque eu sou filha do rei. Nas entrevistas ele estava invocando a sua realeza e dizendo, eu sou uma princesa se eu sou filha do rei. E eu ouvi, então, como resposta, eu disse, olha, você tem ouvido a irmã comentando aí, falando? Eu fiquei pensando que o rei, ele morreu crucificado com a cruz na cabeça, né? E aí parei, esperei o resultado. Ela estava meio emocionada, ela se desmanchou em lágrimas, ela chorou. Eu deixei chorar tudo, né? Porque se o rei morreu crucificado, o que vai se dizer dos príncipes das princesas? O caminho é o mesmo. Não tem outro caminho para nós. Aí depois de chorar bastante, eu disse, só que tem uma coisa. No terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Então nós morremos, mas também nós triunfamos em Cristo. Aleluia. Nós precisamos invocar o nosso direito de servo, de estar para servir, de estar pronto para morrer como nosso Senhor. E depois de um ano ela recuperou a sua graduação que ela havia perdido. Mas na verdade nós precisamos nos comportar como servos da cruz. Como servos do rei. Vamos deixar essa coisa de príncipe e princesa que vai acontecer um dia lá na glória. Por enquanto vamos servir como servos desse corpo, né? Porque essa posição de príncipe e princesa, ela atrapalha um pouco o nosso relacionamento, né? de servir, de trabalhar para o rei. Então, nós seremos um dia, nós reinaremos em glória com Cristo como príncipes e princesas. Mas agora nós estamos aqui servindo ao Senhor, como servos da cruz, como mortos com Cristo, né? Crucificados com Cristo. Porque se um morreu, todos os outros morreram. O que se espera, então, de um departamento de mulheres? Que o viver do vosso departamento seja para revelar e manifestar a glória de Deus. Para quando olharem para o ministério, para o departamento feminino da igreja missionária à volta de Cristo, possam ver o Senhor da glória. Possam ver como é que vive uma pessoa crente, como vive uma mulher crente.
E que as pessoas possam desejar ser como nós, ser como vocês, porque estão vendo o Senhor em vocês. É isso que se deve buscar. E deve-se esperar também que elas busquem mais o Cristo crucificado, mais do que o Jesus dos milagres. Porque se nós buscarmos o Cristo crucificado, quando acontecer algum milagre, nós vamos ficar alegres, nós vamos nos gloriar. Mas se não acontecer, nós estamos crucificados com Cristo crucificado. Mas se nós estivermos apenas atrás do Jesus que realiza milagres, se ele não acontecer, se Deus não quiser que ele aconteça, nós vamos sair decepcionados. Então nós precisamos pensar que nós fomos salvos para o Senhor. Nós fomos crucificados com o Senhor e nós vivemos para o Senhor. O que nos impulsiona, o que nos encoraja, o que nos constrange é esse amor de Jesus Cristo revelado na cruz do Calvário. Nós não temos mais nada no Evangelho a não ser Cristo, a sua mensagem. Só Cristo, apenas Cristo, somente Cristo. Somente o amor de Cristo nos basta, é o suficiente para nós desenvolvermos a nossa vida cristã no Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando o departamento de mulheres dessa igreja. Que as irmãs possam continuar servindo e sendo frutíferas diante do Senhor. Que venham mais 10, mais 20, mais 30 anos. Mas que deixe o legado de temor, de servir ao Senhor, de saber que estão crucificados com Cristo, que fomos comprados para Ele. Que o combustível que nos move é o amor de Cristo. Que nós fazemos, que realizamos no reino de Deus, é por causa do amor de Cristo que nos constrange, nos impele a servir e a trabalhar para Ele. Amém? Que Deus possa abençoar as mulheres dessa igreja, toda essa igreja, o pastor dessa igreja, no nome do Senhor. Amém? Coloque-se de pé, oremos ao Senhor.